Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Uma denúncia gravíssima, tendo em vista que a suposta missa celebrada não passou de uma simulação dos sacramentos. A missa não foi válida porque o padre não estava paramentado, a matéria para a consagração não foi os pães ázimos, que são feitos somente de trigo e água, conforme a indicação da igreja. Não. Pegaram uma rosca de padaria que parece ter até frutas cristalizadas no meio e colocaram aquilo lá para ser consagrado na missa, ou seja, já invalidou o sacramento. Eu vou trazer todas as informações. Quem fez isso? Frei José Fernandes, da Arquidiocese de Goiânia, que é um frei, um padre agostiniano. Vamos ver. E o que de fato ocorreu? Estou aqui com o convite. Missa em memória do Padre Canuto foi no dia 15 de dezembro, às 9 horas, no Centro Cultural Caravídeos, o Cajueiro, na Rua 83, no número 361, Setor Sul, Goiânia, próximo à Catedral de Goiânia. Eu vou colocar então aqui as imagens do que ocorreu para que vocês vejam como foi sacrilégio em cima de sacrilégio. Não foi válida a missa. Para esse pessoal foi ou não foi, não sei, porque eles não creem em nada. Eles não creem que Jesus está presente na Eucaristia. Para eles, eu não sei o que eles acreditam de fato. Para fazer dessa forma, eu não sei o que eles creem. Mas vou colocar as imagens aqui para que vocês vejam. É uma rosca sendo consagrada, copinhos desse de cafezinho com vinho, suco de uva, não sei o que foi de fato ali usado. Mas o que eu sei é que como foi feita a purificação? Porque se foi consagrado, apesar que não foi válido, né? Mas se consagrado com a fórmula correta por um sacerdote devidamente ordenado, precisa ser feita a purificação com todo cuidado. Será que foi purificado? Foi descartado de qualquer maneira? Mas enfim, se não foi válido, não passa de algo que não é católico, mas apenas uma imitação de um sacramento católico. Vou colocar as imagens aqui. Estou aqui com a Instrução Geral sobre o Missal Romano, da edição atualizada da CNBB. Então aqui no capítulo 4, nós temos os requisitos para a celebração da missa. O número 319 vai dizer o seguinte: seguindo o exemplo de Cristo,
a igreja sempre utilizou pão e vinho com água para celebrar o banquete do Senhor. O pão para a celebração da Eucaristia deve ser de trigo sem mistura, recém-feito e ázimo, conforme antiga tradição da Igreja Latina. Ou seja, para se fazer uma hóstia para que seja consagrada no corpo santo do nosso Senhor Jesus Cristo, apenas 2 ingredientes: farinha e água, não mais. Se colocar outros ingredientes, já dá problema, pode invalidar, né? Invalida a Santa Missa. Mas vamos ler também o que é própria diretriz do Papa Francisco de 2017. No ano de 2017, foi publicado uma carta de orientação pelo próprio Papa Francisco a respeito do pão e do vinho a serem utilizados na celebração da Santa Missa. A pedido do Papa Francisco, a Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos dirigiu aos bispos diocesanos uma carta circular a respeito do pão e vinho da Eucaristia. A Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, por determinação do Santo Papa Francisco, dirige aos bispos diocesanos ou aqueles que têm direito, lhes são equiparados, recordar-lhe que lhes compete providenciar dignamente tudo aquilo que é necessário para a celebração da ceia do Senhor. Ao bispo, primeiro dispensador dos mistérios de Deus, moderador, promotor e garante da vida litúrgica na igreja que lhe será confiada. Compete-lhe vigiar a qualidade do pão e do vinho destinado à Eucaristia e por isso também aqueles que o fabricam. A fim de ser uma ajuda, lembramos as normas existentes e sugerem-se algumas indicações práticas. Aqui vai falando, né? Cita a instrução geral do Missal Romano. Mas nesse documento aqui tem o ponto A, que é um ponto que eu quero trazer. O pão que se utiliza no santo sacrifício da Eucaristia deve ser ázimo, unicamente feito de trigo, confeccionado recentemente, para que não haja nenhum perigo de que se estrague por ultrapassar o prazo de validade. Por conseguinte, não pode constituir matéria válida para a realização do sacrifício e do sacramento eucarístico o pão elaborado com outras substâncias, ou seja, não pode, tá? Nem, embora sejam cereais, nem mesmo levando a mistura de uma substância diversa do trigo em tal quantidade de que, de acordo com a classificação comum, não se pode chamar de pão de trigo. É um abuso grave introduzir na fabricação do pão para a Eucaristia outras substâncias, como frutas, açúcar ou mel. Pressupõe-se que as hóstias são confeccionadas por pessoas que não só se distinguem pela sua honestidade, mas que além disso sejam peritas na sua confecção e disponha dos instrumentos adequados. Ou seja, o vinho eu não vou citar, mas o vinho tem que ser puro de uva e o pão é trigo e água. Sim, se não for, não é válido o sacramento, invalida, não tem como consagrar um pão de milho, uma rosca doce com frutas cristalizadas, uma cachaça, não tem como. É pão, trigo e água e vinho puro de uva. Simples assim. Mas nós vamos esperar o quê? De um padre que não usa nem os paramentos para celebrar a missa, e nós vamos esperar o quê? De um padre que, para ele, o que vale mais é a política do que próprio Jesus Cristo. Eu vou colocar aqui uma entrevista do Frei José Fernandes, que é apoiador da SEBS, da Teologia da Libertação. Se você entrar no perfil do Instagram dele, você vai ver que ele apoia tudo quanto é coisa que é contrária à fé, mas não apoia as coisas. Agora eu pergunto,
ao senhor arcebispo de Goiânia, nosso querido reverendíssimo Dom Justino. Senhor bispo, nós tivemos alguns problemas aí quanto à celebração da missa tridentina. E não houve muitas medidas, porque nós temos a volta da missa tridentina em Goiânia, mas, vamos dizer assim, muito comedida, assim. Tá, missa tridentina não pode, que é feito tudo com muito zelo. Agora, missa com rosca de padaria pode? Será que o senhor vai fazer alguma coisa? Vai proibir também esse pessoal de celebrar a missa com pão que não pode? Com copinho de descartável para colocar vinho? Porque é somente vinho, não é o sangue de Cristo aquilo ali. Pode isso, senhor arcebispo? Nós queremos saber. Eu vou colocar o vídeo então do Frei aqui em um programa falando sobre política. Vamos escutar. O nosso papel enquanto igreja, eu diria enquanto igrejas, sim, enquanto servidores e servidoras do Evangelho, o nosso papel é sempre, mas especialmente neste momento, é um duplo papel. Eu costumo dizer que nós precisamos, Lúcio, desdemonizar a política. Sim, olha só, plenamente. Desdemonizar a política e qualificar a fé. Sim. Quando nós tivermos o fenômeno, o fato político, a política mais próxima do cidadão, da cidadã, a gente vai se envolver, se entender e nos comprometer mais. Porque política é a ação que a gente faz enquanto cidadã, enquanto cidadão, e é bom lembrar que antes de eu ser uma pessoa cristã, eu sou ou deveria ser uma pessoa cidadã. Sim. O ser cidadão precede o ser cristão, o ser cristã, o ser seguidor do Evangelho, não é? Então é desdemonizar a política, trazer a política mais próxima da gente e qualificar a fé. Porque muitas vezes nós temos também uma fé equivocada, por N razões, inclusive até, às vezes, por culpa nossa mesmo, das igrejas, cuja catequese é uma catequese equivocada. Nós precisamos, cada vez mais, em nome do Evangelho, qualificar a fé para que ela seja a serviço. Aliás, é aquele que a segunda leitura das celebrações nossas de ontem dizia, que é a fé com obras. A partir daí, aí sim, nós podemos dizer que somos uma pessoa cristã que tem uma incidência na sociedade. Ou seja, para vocês verem como que eles deturpam tudo, como a teologia da libertação deturpa tudo. Ou seja, qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas aí já está invertendo. Ou seja, o primeiro não é ser cristão, mas o primeiro é ser cidadão ou cidadão. Estão vendo? Ou seja, o mundo antes de Deus. Como que a teologia da libertação substitui Deus pelo homem. E aí nós vemos como essas heresias são terríveis e estão presentes no seio da Santa Igreja. Ou seja, o Frei aqui em questão, ele está mais para um ativista político, um sindicalista, um líder de uma ONG política, do que para um padre. E a grande questão é, se o padre celebrar direitinho a Santa Missa, conforme está no rito, o rito novo, não estou nem falando do tridentino, tá? Ele já sofre perseguição. Agora, os padres que estão fazendo esse tipo de coisa bizarra, que é colocar rosca de padaria no lugar do pão eucarístico, não está acontecendo nada. Providências, hein, senhor arcebispo de Goiânia? Providências. Queridos irmãos, quero aqui trazer para vocês o nosso saldão da Livraria Católico de Verdade. Já estou falando há alguns dias que o mal e o pecado de São Tomás de Aquino está com 70% de desconto. Os espiões no Vaticano está com
80% de desconto. E o nosso grande carro-chefe, o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus. Aqui tem a vida dela toda, um grande livro, 400 folhas, um livro excelente, com as virtudes, tudo que ela passou, tudo que ela viveu, de R$ 99,90 por apenas R$ 28,97. Vamos aproveitar, o link está na descrição do vídeo, livrariacatólicosdeverdade.com.br. Vamos aproveitar. Que Deus nos abençoe na defesa da luta da verdade da Santa Igreja. Salve Maria e que viva Cristo Rei.